Olá pessoal, tudo bem? Quem não tem aí no seu guarda-roupa aquela peça de roupa que você fica? Não, eu vou emagrecer e vou usar. Eu vou emagrecer e vou usar. Eu vou emagrecer e vou usar. Passar um, passar dois, passar 3 anos e você não usa aquela roupa. Eu tinha isso e eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu desmanchava a roupa, consertava a roupa, ou eu doava essa roupa. E, gente, eu resolvi, falei, quer saber, vou fazer um conteúdo para ajudar quem tá com a mesma situação, ou para ganhar um dinheiro extra, ou para fazer uma economia doméstica, né? Às vezes você tá com a roupa ali e pode ajustar. Talvez não seja exatamente igual, mas sirva para te orientar, para te dar um rumo, tá? No meu caso, foi essa calça. Então, ó, aqui tá o ajuste dela, tá vendo essas emendas que eu fiz o pesponto? Não leve em consideração que na hora de filmar, às vezes a gente fica numa posição aqui que não dá pra ver direitinho, e depois eu vi que ela tava um pouco torta, o passador, vou trocar e vou mexer, mudar ele um pouquinho pra cá, tá bom? Mas tirando isso, gente, olha só, quem olha, quem de fora olha, pensa que a roupa é um detalhe da própria roupa, e não é, né? Foi um ajuste. Então a intenção do ajuste, do conserto, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer empreender nessa área, você tem que parecer, tem que ter menos cara de ajuste. Ou seja, que a interferência não seja grosseira, que seja mal feita, tá? Isso é muito importante para quem quer trabalhar com ajuste, com ajustando peça, fazendo conserto de peça. Outra coisa, eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm comentado. Algumas pessoas me pedem para fazer alguns conteúdos e eu já tenho tudo anotado. Já tem até um que eu vou fazer para uma pessoa que me pediu, né? Quero agradecer quem tem comentado, compartilhado, deixado mensagens. Nossa, cada mensagem linda que vocês me deixam, isso me ajuda muito, né? Vou até dizer alguns nomes aqui: Elizabeth Almeida, Beatriz Silva, Lúcia, eu não sei, o sobrenome dela é meio estranho, diferente, e Luzia Rita e Adriana Brasil. Gente, eu quero agradecer a todos que, mesmo não compartilhando, quer dizer, mesmo não deixando mensagem, que às vezes é tímido, pode deixar lá um coraçãozinho, tá? Que eu vou te responder. E se você quiser um vídeo específico, alguma coisa, me manda uma mensagem que a hora que for possível, se eu tiver condições de fazer aquele tipo de vídeo, eu vou fazer, tá bom? Principalmente na área de conceito, às vezes é complicado, porque eu não trabalho mais com isso. Então, eu faço um conserto, um ajuste que aparece, e aí eu procuro gravar um vídeo para ajudar quem terá algo mais ou menos parecido para fazer, tá bom? E a partir de setembro, né, a minha meta no YouTube aqui é fazer um vídeo por semana, mas eu estive doente, isso deu uma falhadinha. Mas a partir de setembro, eu quero fazer 4 vídeos, que é um vídeo por semana, e um vídeo eu quero fazer na área da gente empreender, né, na área da costura. Vai ter uma mudança na minha vida, eu quero compartilhar essa mudança, que é na área do empreendedorismo. Eu sempre gostei disso, eu gosto disso, faz parte de mim, e eu quero compartilhar isso nos meus perrengues e nas coisas boas que vão acontecer, tá bom? Tem muita coisa boa para acontecer, eu quero compartilhar com você, mesmo que você não queira fazer, empreender, mas que você, alguma coisa você colha para você como algo bom, tá? Algum fruto seja bom para você, tá? Essa é a minha intenção. Então, fica ligado, ativa o sininho, tá? Se inscreva se você não inscreveu, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Meu nome é Márcia Martins, sou do Beabá da Costura. Bora lá costurar? Então, aqui estão as 2 peças. E essa, a branca, é que eu tenho que aumentar para chegar no tamanho dessa jeans preta aqui, tá? Então, como é que funciona? Basicamente, as duas, apesar de ser modelos diferentes, elas estão praticamente na mesma altura. Ou seja, praticamente elas terminam no mesmo lugar. Ó, como que você vai ver isso? Eu sempre gostei mais de cós alto, tá? Deixa eu colocar aqui de maneira que possa ser visto. Aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso gancho, tá? Frente, tá dobrada no meio. Então, tá o gancho frente e o gancho costas, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, porque o que acontece? Tem calça que a pessoa, a altura da calça, afinal, tá um pouco mais abaixo, às vezes tá abaixo do umbigo, mas normalmente, pra mim, tá? Pra mim, eu sempre gostei ou no umbigo ou acima do umbigo. E eu tô, deixa eu ver, acho que é 3 anos esperando pra emagrecer, e aí a gente chega a hora da verdade, né? Ou você doa ou você modifica a peça, se der pra modificar. No meu caso, dá pra modificar, então vocês estão vendo aqui, ó. A preta tá aqui nesse tamanho e o gancho da branca é praticamente o mesmo tamanho. É um pouquinho maior só, tá? E o modelo é o mesmo, é pantalona. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar a preta. A gente tem que fechar o zíper e o botão,
tá bom? Ajeitar. Sempre faça isso de colocar em cima de uma bancada direitinha. Aqui eu tô usando a bancada da própria máquina. Então eu cansei de esperar. Tem que assumir a realidade do que eu engordei. E se eu emagrecer, aí eu ajusto de novo. Então aqui, ó. Tô colocando a branca esticadinha, beiradinha, ó. Beirando aqui direitinho, tá? Ajeitando. E aí, ó, se vocês repararem aqui, eu vou colocar aqui meus dedos. São 3 dedos de diferença da branca para essa daqui. O que dá, eu vou pegar ou você mede aqui já direto, tá, ó. Aqui dá mais ou menos, medindo, dá 6 centímetros. Ou você coloca os seus 3 dedos, né. Aqui deu até um pouquinho menos, ó. Mas basicamente é isso. Então, vamos pela fita métrica, tá? Então, deu 6 centímetros de um tamanho para o outro. E aí, a primeira parte que nós temos que... Ai, caiu ele no chão. Depois eu pego. A primeira parte que nós temos que ver é se tem aonde aumentar e como aumentar. No meu caso, esses passadores aqui, tá vendo? Eu fiz eles bem largos. Eu tenho até um pedaço desse tecido aqui, desse brim. Mas eu quero ensinar vocês de uma maneira, tipo, porque fui eu que fiz. Então, já que fui eu que fiz, o que acontece? Eu tenho sobra de tecido. Eu sempre guardo um pedacinho, justamente para alguma emergência. Mas vamos dizer que você quer aumentar e você não tem isso daí. Primeira coisa que você tem que olhar é se tem alguma coisa dessa calça, né? Que a gente vai ampliar, vai aumentar, se tem como fazer isso. Então, aqui no meu, eu tenho 3 passadores bem grandes, ó. Aqui atrás e 2 aqui na frente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um passador desse daqui e vou sacrificar ele, tá bom? Posso deixar só os 4, posso deixar assim, tá? Ou eu posso pegar e mudar todos o tamanho de todos os passadores, mas eu não quero literalmente ter esse trabalho. Se a calça, ou sua, ou da pessoa, tiver sobra de bainha, né? Às vezes a pessoa também tá com a bainha muito grande, você pode aproveitar o pedaço que vai sobrar e alterar aqui. Ou também pode pegar, vamos dizer que seja de jeans, a calça que você vai mexer. Você pode pegar um jeans com a cor compatível e alterar. Porque o passador, mesmo que ele seja mais fino, ele vai dar uma disfarçada, vamos dizer assim, tá bom? Então, mas o princípio é esse, você tem que ver se tem aonde mexer. No caso, a emenda do meu cós está aqui atrás mesmo, tá? Outra coisa que eu vou mostrar, porque o quadril também influencia muito, né? Eu dei uma engordadinha, não foi só na cintura, né? Então, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Ela é uma pantalona, então ela é bem soltinha. E essa aqui também. Então, a cintura eu já vi que tá apertada. Mas eu acho que o quadril dela também tá um pouquinho apertado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando tecido aqui. Então, eu não vou mexer só aqui, na cintura. Eu tenho que mexer um pouco também no quadril. Na perna, não. Porque, como eu disse, ela é pantalona. Então, as pernas são bem soltas. Mas o quadril e a cintura eu vou ter que alterar. Tá? Então, eu já vi que eu tenho onde mexer aqui na cintura, pela emenda aqui do meu cós. Talvez o seu seja nas laterais, não sei. Se for um cós inteiro, você vai ter que cortar na parte de trás e criar uma emenda, né? Que é o que a gente literalmente também vai fazer. E o quadril, o que eu vou fazer? Se tiver uma pence, você vai ter que desmanchar a pence. No meu caso aqui, ó, tem pregas. Eu substituí a pence por pregas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar essas pregas que estão aqui, ó. Vou desmanchar. Porque depois que você lavar, passar um ferro a vapor, volta tudo pro lugar. Então, eu tenho aqui as pences. E agora eu vi também, ó, que tem uma sobra legal aqui também. Mas, o ideal vai ter que ser, eu vou ter que mexer nas minhas pences, nessa pence aqui mesmo, tá? No seu caso, você pode ver se tem alguma sobra na lateral. Enfim, você vai ter que ir vendo aonde você pode desmanchar e criar mais valor. No caso ali, são 6 centímetros também. De baixo, acima, eu vi que é 6 também mais para baixo. Então, é 6 na cintura e 6 no quadril, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as pences. Se você não tiver as pences, você tem que ver se no gancho da parte de trás tem sobra de algum tecido. Se tiver, você aproveita ali. Se tiver sobra de espaço aqui na lateral, você aproveita na lateral também. Aonde tiver, gente, você vai criando espaço para aumentar essa roupa, tá? No meu caso aqui, eu vou aproveitar essa pence aqui e vou desmanchar. Vou desmanchar esse passador todinho, vou tirar ele, vou desmanchar ele, vou abrir aqui a minha emenda, vou desmanchar a pence e
e já volto com vocês com essas coisas todas desmanchadas, tá bom? Então, gente, eu voltei aqui para poder mostrar. Eu ia mostrar tudo desmanchado, mas aí nada, como é que se fala? Rapadura doce, mas não é mole não. O que que acontece? Eu tô usando essa pecinha aqui para desmanchar jeans, tecidos mais grossos, apesar desse brim não ser tão grosso assim. Eu gosto de usar, eu uso essa pecinha e uso essa aqui também. Mas tanto uma quanto a outra você tem que desmanchar com muito cuidado. Eu queria mostrar pra vocês, aqui ó, que quando eu fui começar a desmanchar, ó, eu simplesmente coloquei, mesmo colocando da maneira certa, qual é a maneira certa? Essa parte menor aqui, ela fica pra dentro do tecido, mas mesmo tendo este cuidado, ó, rasguei, fiz um furo aqui. Mas assim que eu percebi que alguma coisa estava errada, eu já mudei, já fui pegando a pontinha da linha. Então, quando for desmanchar, tem que ter esses cuidados, né? Porque, ó, eu vou até onde tá a pence aqui, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Primeiro que a visão tem que estar em dia, se não for a visão natural, que seja do óculos, né? Então, ó, essa parte aqui pra baixo, tem algumas que tem bolinha, é até melhor. Então, você vai colocando, ó, e vai cortando. Porque isso aqui, gente, isso aqui, se bobear, já era. Então, ó, você vai desmanchando com carinho, com amor, com paciência, sem afobação, sabe? Conserto é uma coisa que exige, porque às vezes a peça não é sua, né? E dependendo, pode ser uma peça cara, que você não vai conseguir repor, então tem que ter cuidado, tem que ter zelo, né? A gente tem cuidado pelo aquilo que é nosso, quanto mais aquilo que é dos outros. Então, eu vou desmanchar agora, né, essas pences aqui, tá? Desse lado e desse aqui, que praticamente vai dar os 6 centímetros que eu tô precisando. É aquilo que eu falei. Se, por exemplo, você tem que achar os caminhos, aonde tem coisas que você pode desmanchar. Pense, ou então entrar mais um pouquinho na costura aqui no meio. Aí, se não tiver mais espaço, tem que ir aqui na lateral, tá? E a última alternativa é colocar uma nesga de tecido, se for jeans, uma nesga de jeans, tá? No meu caso, eu vou usar uma nesga, né, do próprio material aqui, desse brim, do meu passador. Eu vou colocar aqui, né, vou abrir, vou criar espaço aqui no quadril, e na cintura eu vou usar meu próprio passador. Vou desmanchar ele todinho, passar ferro, no ferro a vapor, tá bom? E depois que eu desmanchar, eu vou medir para saber se eu já tenho os 6 centímetros, tá ok? Então, só para poder avisar aos navegantes, aos novos, né, aqueles que não conhecem pouco, que essas peças você tem que ter cuidado ao utilizar elas, tá bom? Só isso, cuidado, tá bom? Então, gente, desmanchei. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, deixa eu explicar aqui, porque às vezes a gente, costureira, tem um raciocínio, a gente pensa, às vezes não fala. Quando eu medi a branca em cima dessa da preta, lembra que eu marquei que tinha uns 3 dedos? Mais ou menos na fita métrica deu 6 centímetros. 6 centímetros, gente, com a peça fechada, com a peça assim. Ou seja, 6 na frente e 6 atrás. Era a diferença, tá? Então, não era somente 6. É 6 aqui na frente e 6 aqui atrás, que a peça tá, né, frente e costas. Então, eu optei por mexer basicamente na parte de trás, que é onde tinha muita pence, dá meu jeito, entendeu? E nesga, se tiver que colocar uma nesga, no caso, pode ser seu caso, uma nesga, aí você tem que aumentar 6 centímetros aqui. Até peguei um pedaço de tecido, ó, que até sobra mesmo desse daqui. Então, você mede, né? No caso, você tem que aumentar 12 centímetros. Aí essa nesga vai ser 6 de cada lado. Então, você vai fazer uma nesga, né? No caso aqui, já quero com o quadril também, uma nesga bem comprida, que pegasse todo o quadril, tá? No caso aqui, ó, uma nesga pegando todo o quadril e finalizando mais ou menos aqui no finalzinho do quadril, para poder a calça entrar na pessoa, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Aí, alguém pode estar perguntando, mas o que é uma nesga, né? Algumas pessoas não sabem. Então, eu aqui vou cortar aqui só para título de informação, ó. Você vai fazer como se fosse um triângulo. É uma nesga, tá? Que você abre e insere, né, um pedaço entre a parte da frente e a parte de trás da calça para completar o tamanho que tá
que precisa ser aumentado, tá? No meu caso, eu não vou utilizar, porque é aquilo que eu falei, eu tinha ali um monte de prega, e eu faço de acordo, né? Infelizmente, não dá para atender os problemas individuais de cada conserto. No caso, isso aqui é um conserto, né? Às vezes a pessoa só tá com problema na cintura. Poxa, basiquinho, vai pegar o passador, desmanchar, incluir ali, né? Dar uma mexidinha para poder encaixar, né, o tamanho do cós com o tamanho onde vai ser emendado, porque senão vai dar diferença, né? Quem costura entende mais ou menos o que eu tô falando. Porque a cintura só aumentar? Não, mas e na hora de encaixar o cós na calça? Então eu preciso, às vezes, mexer aqui no finalzinho, né? Aumentar o tanto que aumentou na cintura para a peça encaixar como um todo, o cós encaixar na calça. Então, se é só isso, ok, tá? Mas quando são problemas diversos, aí eu não posso solucionar. Infelizmente, eu não vou conseguir ajudar a todos. O meu propósito foi pegar o meu problema, né? Que às vezes pode ser o seu problema, para te ajudar, né? Ou para pelo menos te dar um caminho, né? Uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Então aqui, ó, eu já desmanchei. Então, eu falei 6, mas na verdade, o total que eu tenho que aumentar é 12 centímetros, tá? Porque 6 da parte da frente, 6 da parte das costas. E aí, eu tinha a opção aqui de mexer nas pences, tá vendo? Desmanchei, passei com ferro a vapor para dar uma sumida nos furos, tá bom? Vamos ver se eu já tenho esse aumento, que aqui, ó, pence 3, uma aqui, 3, 6, ó, 3. Eu tô vendo pelos furinhos da costura que ainda ficaram. 6. Então, 6 aqui, 6 aqui. No total que eu desmanchei aqui, que já tem de tecido extra, são 12 centímetros. Então, aqui no meu cós, o quanto que eu vou aumentar? Também 12 centímetros, tá bom? Então, ó, já abri o cós, tá? Essas rebarbas que o próprio brim vai desmanchando, né? Porque as linhas das costuras mesmo, gente, desmanchou, vai lá e tira toda a ponta de linha, tá? Do desmanche que você vai fazendo, vai tirando, conforme você vai vendo, vai tirando. Não é nem por questão de nervoso, que eu tenho toque realmente em questão a isso. Mas é para sua costura ficar limpa, sabe? Você poder visualizar aquilo que realmente você está fazendo. Então, desmanchou, vai lá e vai tirando. Eu tinha até visto, ó, aqui ficou um finalzinho, ó, de uma costura que ainda não tinha desmanchado, né? Então, você desmanchou, obrigatoriamente você tem que ir pro ferro. Se você tiver o ferro a vapor, show. Se você não tiver, pega um borrifador. Se você não tiver borrifador, pega um pano úmido, passa na peça e vem com o ferro, tá? Porque isso vai dar diferença no seu conserto. Então, aqui no quadril, eu já tenho os 12 centímetros que eu preciso. 6 aqui e 6 aqui, que era a minha pence. Agora, eu vou ter que, né, encarar essa diferença que tá faltando justamente aqui, ó. Então, ó. Não sei se tá dando pra ver. Vou mudar a posição da calça, mesmo que ela fique de cabeça pra baixo um pouquinho pra mim, ó. Ó. Se eu ajeitar, ó, é isso aqui que tá faltando, tá? Mas o que eu preciso entender? Que além de o que tá faltando aqui, eu tenho que contar as margens de costuras que nós vamos perder, tá? Deixa eu até abrir aqui, ó. Tá? Então, ó. Tirando a margem, ó, vou contabilizar aqui, ó, 10 centímetros que eu preciso aqui pra emendar. Só que eu vou perder 1 centímetro desse lado pra costurar e 1 centímetro desse. A mesma coisa vai acontecer com o meu tecido, né? Eu vou abrir ele com o meu passador. Eu vou abrir ele e ver quanto que eu tenho aqui. Porque, na verdade, eu não preciso só de 10, eu preciso de mais ou menos aí uma tira de tecido de 12 centímetros, mais ou menos, tá? Pra encaixar aqui. E tudo tem muito da sua parte intuitiva, né? Você desmancha e vai vendo, né, se aquele pedaço vai completar pra gente poder finalizar a cintura aqui, né? Por isso que conserto, gente, não pode ser uma coisa baratinha, senão não vale a pena, porque olha o trabalho. Eu fiz isso aqui porque eu durante 4 anos, eu tive loja de ateliê de conserto, focado nisso. Então, já tenho mais ou menos uma habilidade até para desmanchar, mas, gente, dá trabalho, tá? Então não pode. Você não precisa cobrar excessivamente caro, mas também não pode cobrar muito barato. Você tem que ver o preço na sua região de tudo aquilo que é mais ou menos feito, faz
uma investigaçãozinha básica, pede para alguém vir para você, e aí você cobra o seu preço, tá? Ou então, existe uma conta, né? Não vou dar aqui agora, senão vai tomar muito nosso tempo, mas eu posso ver isso depois para ensinar para vocês mais ou menos como é que a gente pode avaliar quanto que você mais ou menos cobra pelo tempo que você gasta fazendo aquele serviço, tá bom? Então, se você quiser esse tipo de informação, você coloca nos comentários, Márcia, eu quero saber quanto mais ou menos eu cobro, né? Se você tiver esse interesse, você coloca nos comentários que eu prometo que vou me organizar e montar um vídeo para ajudar vocês nesse sentido, porque a minha intenção é ajudar, tá bom? Então, bora lá, vou desmanchar aqui e vamos ver. Desmanchei aqui meu passador e vi que realmente não ia dar, por mais que eu me esforçasse. Por quê? Porque o meu cós aqui, ele tem, ó, ele todo abertinho, ele tem 16 centímetros. E aqui, para eu colocar, tem 11. Então, vamos dizer que você não tenha do tecido para colocar, tá? Mas é uma calça jeans. Então, o que eu fazia? Todas as calças jeans que vinham para mim, para eu poder tirar a bainha, eu guardava todos os pedaços, mas todos mesmo, gente, de bainha, de calça, de tudo. Calça jeans preta, todas as cores, eu guardava tudo. Por quê? Porque justamente, às vezes o próximo cliente que vinha para mim, sempre tinha, porque era um saco de mercado, gente, cheio de perna de calça, né, de bainha que sobrava perna de calça, e eu ia guardando ali, porque sempre tinha uma cor compatível, sabe? Preta, olha, até de brim, alguém vinha com uma calça de brim mostarda, eu ia lá né, fazia a bainha, aquilo que sobrava eu guardava naquele saco, porque justamente, né, para um próximo cliente, para aquela pessoa, ela ia descartar, mas para mim, que estava fazendo aquele tipo de serviço, eu sabia que uma hora poderia aparecer alguma coisa num tom parecido. Então, eu vou aproveitar que eu tenho desse brim aqui, vou cortar o tamanho que eu preciso, mais ou menos aqui. Então, eu falei uns 12 centímetros, mas na dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou cortar logo com 14 centímetros por 16. No caso aqui tem 16 de largura o meu cós, vou cortar um pedaço de 16 por 14, né? Para poder, se eu precisar, eu corto o que sobrar, e se eu não precisar, já tá ali, né? Porque, como eu falei pra vocês, dá mais ou menos 10. Incluindo as margens de costura, seria 12, tá? Que eu vou precisar. Mas aqui, ó, aqui tá 12, vamos colocar assim, 12 daqui. Já incluindo as margens daqui. Eu acredito que uma tira de 16 por 12 desse tecido vai dar de boa, tá? Mas eu vou cortar com 14. Eu sempre prefiro que sobre do que falte. Porque se sobrar, eu tiro, tá? O excesso e a gente trabalha. Eu prefiro trabalhar desta maneira, do que trabalhar com a conta certinha. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou cortar o tecido e vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu tive que refazer aqui o vídeo porque não ficou muito bem focado, tá? E aí, pra não ter prejuízo pra vocês, porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Mas eu tô ensinando. Então eu quero que vocês possam ver, visualizar o melhor possível. Então, um lado, eu já emendei. Então eu fiz uma tira pra emendar aqui no cós, de 14 de largura por 16 de altura, tá? Pra poder encaixar aqui no meu cós, que ele tem 16 assim. 14 era o pedacinho que faltava, contando com as margens de 1 centímetro de costura, tá? Tem que ser 1 centímetro. Você só trabalha com menos se for extremamente, tipo, só tenho esse pedaço, vou ter que dar meu jeito, tá? Então, o que eu fiz aqui? Coloquei, ó, uni o pedaço com 16 com o outro pedaço do cós que tem 16, direito com direito, e fiz uma costura de 1 centímetro aqui, ó, tá bom? E a mesma coisa eu vou fazer deste lado, ó, direito com direito, até só ficou aqui as linhas, porque não deu tempo nem de tirar, eu já tô aqui com a mão na massa já, não quero que fique de noite para poder gravar, porque aí a filmagem pode não ficar muito boa. Então, ó, direito com direito, quer dizer, o lado que tem 16 com o lado do cós que tem 16, e a gente vai unir fazendo uma costura de 1 centímetro. Se você estiver usando a máquina caseira, é um pé de sapatilha, tá? Que dá 0,75. No meu caso aqui, com a máquina industrial, eu tenho que medir 1 centímetro mesmo. Aí eu já aproveito que meu cós ficou com esses furinhos da costura e já me guio por ele mesmo, tá? Mesmo passado, fica as marquinhas, né? Então, ó, unir direito com direito, o lado que tem 16 centímetros, aí no caso você vai unir de acordo com que você, com o cós que você tem, né? Ó. Então aqui, ó, olha como é que ficou a emenda do meu cós, na parte de trás, tá? Eu gosto de dar uma rebatidazinha, eu acho que fica mais bonitinho, então eu vou aproveitar, vou dar uma rebatida pra dizer,
Ai, o modelo é esse aqui, entendeu? Como eu costumo falar às vezes com as minhas alunas, os migués das costureiras, tá? Vou rebater, só pra ficar como se fosse um detalhe mesmo. Não parecer que é um conserto, uma emenda. Quanto menos ficar com essa cara... Ó, fiz um pescoço de um lado. Se você estiver usando jeans, você usa a linha de pesponto de jeans, tá? Você olha lá qual é a cor da linha que a calça jeans foi pespontada e compra uma linha praticamente igual. Procura que você vai achar, tá? Ó, aí aqui vou dar outro pesponto no outro lado da emenda. Joguei minha costura pra dentro, tá? A rebarbazinha. Então, ó. Gente, ó. Fica com uma outra pegada, entendeu? É pra dar... Eu chamo que é os migués, migué de uma costureira. Tem jeito não. E quem olhar, não vai nem achar que isso aqui é uma emenda. Até porque o tecido, apesar de não foi lavado, então ele tá com uma outra tonalidade, já mudou um pouquinho. Mas... passa batido, tá? Então aí, ó, eu já tinha mostrado que ficou o tamanho certinho, a emenda, ó, aqui, ó, encaixou o cós na minha peça, tá? Vai ficar marcado? Vai, mas não vai ficar horroroso. E aí, ó, o que que eu vou fazer? No meu caso aqui, ó, eu vou pegar, vou ver como que foi feita a emenda da costura, e aí, ó, e você, o que que você vai tentar fazer? Vai tentar dar continuidade naquilo que já está mais ou menos feito na sua calça. Eu não sei como é que foi feito o cós da sua calça, né? Ou da calça que você está consertando. A minha, ó, foi encaixado, eu overloquei desse lado, joguei pra cá, depois rebati. Foi uma coisa bem simples, que é o que eu gosto. Ou então, às vezes eu uso, às vezes de overlocar, eu uso viés de cetim para fazer o acabamento interno do cós. Eu não fico embutindo tudo não, tá? Não gosto porque dá muito trabalho, dá dor de cabeça, desnecessário, sabe? Depois que eu vi uma calça de grife com esse tipo de acabamento, gente, pra mim foi vida. Porque às vezes você vai tentar fazer tudo embutidinho na calça e é quase loucura, assim, dá muito trabalho. Quem consegue, show de bola, meus parabéns, você já tá aprovada. Agora, no meu caso, era muito estresse. E aí, o que eu costumo fazer pela parte de dentro, ó? Overloco ou uso cetim, viés de cetim, aquele estreitinho, passo no cós todinho, aí por dentro fica acabadinho, tá? Aqui no caso, eu vou ter que dar uma overlocada, tá? Pra poder concluir aqui, mas ó, eu vou encaixar aqui, ó, aqui. Ainda tá emendada a costura, vou vir a partir daqui, a costura, que é a parte da frente, tá? Da minha calça, porque a parte da frente tem que ficar embutido, não tem jeito, senão fica estranho. Ó, vou vir. Eu nem sei onde tá meu passador, que eu tirei e desmanchei. Eu queria colocar de volta, mas nem sei se eu vou colocar, porque eu não tô achando ele aqui. Ele se perdeu no meio das coisas que eu tô mexendo aqui. Aí eu vou até o encontro da parte que ainda está presa na calça. Ó, vou mostrar a parte do lado de fora, aqui, ó. Gente, ó, quem diz? Ó, vou mostrar aqui. A emenda aqui, ó. Então, costurei. Quem vai ficar falando? Que isso aqui, aumentei. Aí aqui, ó, tem um pesponto aqui em cima, eu vou passar. Vou acabar de overlocar essa emenda que eu coloquei, porque aqui tá overlocado e aqui também tá. Então eu tenho que concluir. E vou, ó, jogar tudo pra dentro. Ó, se falar não. Eu vou pegar até a calça aqui, ó. Vamos ver? Vamos tirar a prova? Vou colocar a preta e a branca. Ó, deixa eu ajeitar a câmera aqui pra vocês verem. Gente, costura é vida. Olha isso. Eu ganhei mais uma calça. Ai, que maravilha. Tava com as calças. Porque engordar. Ai, Jesus. A gente fica assim, vou guardar que eu vou emagrecer, vou guardar que eu... Aí passa um ano, passa dois e aquela roupa tá ali. Então, ou você doa, ou você dá um jeito dela ir pro teu corpo de volta. Então,
Pra nós que somos costureiros, que somos amantes da costura. Olha a bênção, gente. Olha, ganhei mais uma calça, ó. Ó, aqui, ó. Ganhei mais uma calça de volta, né? É vida. Vou passar o overlock na parte interna e mostrar a conclusão pra vocês. Pronto, ganhei minha calça. Gente, achei o meu passador, tá? Vou colocar ele de volta, então vou aproveitar e ensinar pra vocês. Então aqui, ó, é o centro da minha costura aqui do gancho. Ó, aqui é o centro da costura do meu gancho. Então eu vou aproveitar que ele ainda tá aberto, já overloquei aqui o pedacinho do meu cós. Deixa eu pegar aquela pecinha que tem que ter muito cuidado, ó. Vou aqui com toda a delicadeza do mundo. Vou abrir aqui um pedacinho. Na verdade é assim. Ó. Já abri aqui espaço. Vou fechar aqui o meu passador, para vocês verem. Né? Porque às vezes a pessoa nunca viu, então aproveitar esse momento. Vou fazer a costura de um pé de sapatilha. Aqui, ó, eu costurei, emendei a peça, tá? Joguei a costura pro meio, ó, joguei a costura pro meio, passei, ó, a passadinha, porque eu tenho que fazer igual estão as outras. Vou fazer, ó, aqui, ó, tem uma costurinha de pesponto aqui na lateral, então vou fazer essa costurinha, tá? Você tem que observar a largura do ponto também que tá sendo usado, porque às vezes tem que dar uma olhadinha nisso, tá? Você faz um testezinho antes. Ó, pespontei. Vou encaixar aqui, aonde eu já abri, ó. Ó, aqui tá o centro. Vou encaixar com essa emenda do meu passador pra cá. Porque eu vou costurar aqui por dentro, né, antes de finalizar. E vou fazer isso aqui, ó. Então, ele vai ficar com o meu passador aqui certinho, tá? Então, você tem que centralizar, ó. Vou centralizar. O centro do meu passador é onde tá a minha emenda mesmo. Aí, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar a emenda do meu passador mirando aqui na emenda do meu gancho aqui, onde a gente abriu. Coloco um alfinete, ó, beiradinha do cós, que eu já tinha até costurado, ó. Emenda com emenda. Passo um alfinete aqui, ó. Venho aqui dentro, ó. Tá aqui, ó. E vou passar novamente minha costura. Vou pegar aqui aonde ainda tá costurado, vou dar um retrocesso em cima da minha costura e vou terminar em cima da costura que ainda tá pronta aqui, tá? Então não tem muito mistério não. Esqueceu, que nem aconteceu aqui, a gente vai lá e faz. Deixa eu colocar a peça aqui. Comecei no lado errado, peraí. Então, ó, vou pegar em cima da onde ainda tá costurado, que eu não desmanchei, dou um retrocesso. Ó, meu passador tá aqui no meio. É um alfinete fininho, então não tem problema eu passar por cima. E, ó, dou um retrocesso em cima da outra, da costura que ficou ainda, ó. Vamos ver. Ó, tá? Isso só pode passar por cima do alfinete se for aquele alfinete fininho, tá? Ó, tá aqui. Eu vou costurar, aqui ainda tá a marquinha, ó, é um centímetro, daqui pra cá a gente faz uma costurinha, tá? Ah, só que eu tenho que olhar aqui, ó, o meu aqui tá 1 centímetro mesmo, então tem que sempre olhar. É uma costura em cima do passador, só em cima do passador, porque o passador ele precisa dessa folga. Ó, tá? Aí vou dar um retrocesso aqui. Eu não dei uma passada aqui de ferro, vou dar também aqui em cima. Vou dar um retrocesso aqui, vou mostrar até essa etapa aqui pra vocês, tá? Sempre com o passador retinho aqui, ó, na direção, então ajeita sempre a sua peça. Vou dar um pespontozinho aqui, igual está nos outros passadores, ó.
dei um retrocesso. Pra não parecer o menos possível que teve uma intervenção aqui, né? Ó. Ó. Tá vendo? Tá aqui. Aí eu vou ali pro ferro, vou passar porque eu esqueci, e aí vou colocar. Depois que eu fechar aqui, é que eu vou colocar meu passador, tá bom? Então, vou passar esse pedaço aqui, passar um pesponto, mas eu mostro pra vocês. Passei com ferro a vapor. Se você não tiver ferro a vapor, use um borrifador, um paninho úmido, mas para conserto, gente, tem que ter vapor de água. Não tem outro jeito, sabe? Então eu vou pegar em cima da onde já está o pesponto, vou passar com a agulha em cima, uns pontinhos aqui. Vou dar um leve retrocesso. Ó. E aí vou fazer o pesponto aqui, ó. E aí vou chegar até aqui, onde já está o outro, o antigo retrocesso, ó. Quer dizer, o antigo costura, retrocesso. A gente pensa uma coisa e fala outra, aí doideira. Então aqui, ó. Ó, deixa eu tirar aqui. Ó. Agora sim eu vou concluir aqui o meu passador. Vou chegar ele pra cá. Ajeito, centralizo bonitinho, ó. O importante é estar centralizadinho. Beijo. O passador torto fica estranho. E aí, ó, dobrei aqui, mais ou menos aquilo que já estava antes. E vou vir por cima, ó, igual tá nesse aqui, ó. Vou passar a costura. Ó, o passador já tá no lugar. Agora só falta concluir aqui, ó, a parte de dentro. Então, com o ferro, eu tendo passado, o certo mesmo já teria que ter feito isso aqui e depois concluir o passador. Mas eu fico tão ansiosa pra poder mostrar. Então, aqui, ó, tá solto ainda, tá bom? Aí, o que que nós vamos fazer? A costura tem que ser feita pelo direito, tá? Então, ó, se você não tiver segurança, vai lá, pega, alinhava a peça. O que que teria que ser o certo? Eu poderia ter prendido aqui o passador? Show, tá certo. O que que eu deveria fazer depois disso aqui? Pegar e prender esse cós da parte de trás, que nem eu fiz aqui todinho primeiro, tá? Pra depois pegar ele, né? Que aí ele já tá ajeitado certinho. Aí eu colocaria, né? Ele aqui direitinho, que aí não teria problema nenhum, não teria que ter desmanchado. Por que que acontece? Como você tá interferindo na peça, no processo da peça, e ela já foi costurada um dia, ela começa, como é que eu posso dizer? Ela começa como se fosse um pouco de rejeição, né? Porque isso aqui é uma parte que a gente inseriu e não era aqui, não era o estado natural dela. A gente fez uma interferência aqui, tá? Então, eu desmanchei esse pesponto, tava aqui, tá? Então, vamos lá. O que deve ser feito? Você coloca o passador no mesmo lugar, coloca o cós, ó, aí colocou. Essa parte aqui vem logo depois. Aí eu teria que ter feito isso, tá? Colocado, feita essa costura pra prender a parte interna. Deixa eu cortar essa linha aqui. Enquanto eu não corto, eu não sossego, né? Então, aí sim, prendi. Aí sim, aí é o que eu vou fazer, tá? O pesponto daqui de cima, né? Ajeitadinho. Ó. Encontro com aquilo que já foi costurado, ó, pronto, aí sim, aí tá ajeitado, tá preso dentro, tá preso aqui fora, aí sim eu pego meu passador, coloco aqui, tá, tento recolocar ele mais ou menos do jeitinho que ele já estava, né, antes da gente desmanchar. Você tenta se aproximar o máximo possível, cor de linha, tudo, tá, e aí sim, eu vou costurar o meu passador. Esse foi o meu erro, né? Porque a costureira aqui é um pouco ansiosa. Eu sou mesmo, eu confesso. Quero fazer logo, quero ver logo o resultado, mas
Às vezes a pressa literalmente é inimiga, às vezes, da perfeição, né? Mas a gente consegue acertar. Mas eu tive 2 trabalhos, tá bom? Agora, tá os furinhos aqui, né? Já acabei, tá, gente? Já terminou. Então, tá os furinhos aqui. Eu vou pegar meu ferro a vapor novamente. Acho que eu vou colocar um pouquinho de amaciante em algum borrifadozinho. Vou jogar pra ele dar uma diminuída nesses furos, tá vendo? Nesses furinhos. Mas, ó, o resultado não tem jeito. Eu vou pegar aqui de novo a minha calça. Ó. Então, essa é a calça pela qual a gente tirou pra ver a medida. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu ajeitar a câmera novamente, né? Ó. Ó. Certinho, tá? Deu certinho a medida. Do quadril também. Aqui, ó. E como ela é uma pantalona, vai ficar show de bola, tá bom? Aqui, ó, o nosso trabalho da nossa emenda. Coloquei o passador de volta, né? Mas, gente, o que você tem que prestar atenção? Não ser ansiosa como professora. Eu sou ansiosa, confesso, tá? Mas faz tudo direitinho, tira tudo com cuidado, procura usar as mesmas cores de linha. Por exemplo, essa aqui é preta, então procura usar a linha preta que já está, né? Algo bem próximo. Se for calça jeans, procura a linha de pesponto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, as linhas assim, ó. Tá bom? Procura no armarinho onde você mora, da cidade onde você mora. O mais próximo possível para o acabamento ficar assim, gente, ó. Além de voltar a ter mais uma calça, ela está com as costuras tudo direitinho. Aí você rebate, sabe? Gente, ai, eu amo costurar. Literalmente eu amo costurar. E gosto de ensinar, tá? Até mesmo quando eu erro, eu gosto de ensinar, porque pra você ver que todo mundo, você pode errar, mas tudo você pode dar um jeitinho, você pode consertar. É o migué das costureiras. Isso acontece, tá bom? Um beijo. Se você ficou até aqui, foi porque você gostou do vídeo, né? Eu só peço que você não esqueça de deixar seu like, se inscrever, né? Pode fazer uma pergunta, que eu vou procurar te ajudar. Ou se você quiser deixar alguma dica, né, de vídeo, eu vou procurar atender naquilo que for possível, tá bom? E eu não perca o mês de setembro, tá? Lá pro dia 15 de setembro, eu já vou começar a dar algumas coisas diferentes, tá? Eu vou fazer 4 vídeos e um vai ser sobre empreendedorismo na área da costura. E eu espero abençoar muito a sua vida, porque sem você, esse canal não pode existir. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua família. Um beijo, muito obrigada. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E ó, confia, porque Deus realiza sonhos e Ele vai realizar o seu, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.